A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o evangelista Marcos Vinícius. Quero falar de Deus para a tua vida em Salmos, louvado seja o nome do Senhor, 139 e alguns versículos que vai nos falar bem assim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece, tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Meus irmãos, olha que maravilha, a qual o salmista Davi vai falar sobre a onipresença e onipotência de Deus. Meus irmãos, Deus ele é tão poderoso e tão forte que Deus pode e é capaz de voltar no passado, de ir para o futuro e de estar no presente. Ele pode criar aquilo que não existe, ele pode trazer à existência as coisas que não existem. Ele pode dar vida aonde não há vida. Ele pode dar, louvado seja o nome do Senhor, esperanças aonde não há mais esperança. Antes do ser humano abrir a boca, Deus sabe que o ser humano vai falar. Antes do ser humano pensar em tomar uma atitude, pensar em ir em algum lugar, Deus ele sabe que o ser humano vai fazer. Porque Deus é Deus, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele faz tudo para a honra e glória do próprio nome dele. Então, cada ser humano que está na terra, Deus ele sonda cada mente. Cada ser humano que está na terra, Deus ele sabe o pensamento do coração de cada um, de todos ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Sem antes ele ou ela abrir a boca para falar algo. Porque esse é o poder de Deus sobre a face dessa terra. Então o salmista Davi ele está falando sobre isso. Que no deitar, no levantar, nos pensamentos, que Deus conhece ele. Antes mesmo dele abrir a boca, Deus já sabe o que ele vai fazer e vai falar. Então, meus irmãos, sabe o que eu aprendo nessa palavra? Que muitas das vezes o ser humano, em geral, ele fecha o ouvido para a palavra de Deus, que é o próprio Deus, a qual tem poder para jogar enfermidade, para dar vida nova, para dar força e graça a todo ser humano que crê e espera nele. Louvado seja Deus. Deus, ele te ama de uma tal maneira que eu e você não estamos a compreender. Ele te ama de uma tal maneira que ele foi capaz de enviar o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus Cristo, que é Deus, ele é tremendo e poderoso. Não há nada além dos olhos e das mãos de Deus que não possa ser criado, que não possa ser feito, que não possa ser construído, que não possa ser alcançado. E talvez tenham pessoas que pensam que não tem como, é impossível mudar de vida, ter o teu problema solucionado. Mas, meus irmãos, para Deus nada é impossível. Então eu te falo uma coisa, começa a acreditar em Deus, na palavra de Deus. Então busque esse Deus vivo, forte e tremendo, que criou os céus e a terra, que criou o sol, que criou a lua, que criou a natureza, que deu fôlego de vida a todos os seres viventes. Porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te dar um novo caminho, Ele quer fazer você viver uma nova história. Talvez você tenha buscado no mundo mudança de vida. Talvez você tenha esperado do homem muitas coisas. Talvez você tenha confiado no homem, no sentido homem e mulher em geral. Talvez você tenha acreditado e confiado no ser humano e pensado que ele ou ela seria a tua felicidade, seria a tua força.
Mas Deus, Ele é a tua força, Ele é a tua felicidade. E se você viver nele, se você viver pela palavra de Deus, você não vai estar sozinho, você vai estar acompanhado, você vai estar protegido. Então eu te falo, vale a pena sim largar lugares, pessoas, costumes que nós temos e vivemos nessa terra para viver segundo a palavra de Deus. Há muitas coisas que Deus pede para todo aquele que se aproxima dele, que não é fácil, que é duro ter que aceitar, mas quando a gente olha para o lado espiritual, a gente vai ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.